Do Jus Descomplicando, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar do assunto bem bacana, que são os princípios inerentes ao direito administrativo. É uma matéria bem bacana e vocês vão gostar. Então, primeiramente, quando nós vamos estudar uma determinada disciplina, nós devemos conceituá-la e entender o instituto, para que a gente possa seguir adiante. O direito administrativo, ele é um ramo do direito público. Por quê? Porque ele vai reger as relações entre o Estado e o particular. O Estado, ele vai estar aqui, ó, no ápice da pirâmide, tá? E o particular, normalmente, nem sempre, via de regra, né? Particular, ele vai estar aqui embaixo. E aí, nós identificamos uma relação que nós chamamos de uma verticalidade, tá? Em que o Estado, ele vai exercer a gente chama essa supremacia frente ao particular. E aí vai existir, né, não em todas as relações, tá? Via de regra vai existir dessa verticalidade. E aí, ó, ele é ramo do direito público, ele rege os interesses públicos, né, e não os interesses privados, que regula a organização, funcionamento e os poderes da administração pública, bem como relação entre os cidadãos. Aí, via de regra, como eu disse, essa relação de verticalidade, tá? O Estado aqui em cima e o cidadão aqui embaixo, tá? E aí também o direito administrativo disciplina atos, contratos, né, os chamados contratos administrativos, ele rege também os chamados atos administrativos, que mais tarde eu vou fazer um vídeo também sobre os atos administrativos, contratos administrativos também, tá? Rege também relações entre os agentes públicos, também os serviços prestados pelo Estado, buscando garantir interesse público e controle da atuação estatal. Aí vocês viram que aqui, via de regra, sempre há, né, uma objetivação, ele objetiva atender o interesse público, tá? Esse é o principal objetivo da administração pública. Até escrevendo aqui errado. O objetivo atender o interesse público e não o interesse privado, tá? Sempre o interesse da coletividade. Seguindo aqui, nós vamos falar sobre os princípios fundamentais do direito administrativo, tá? Os princípios basilares do direito administrativo é a supremacia do interesse público sobre o privado, que eu esqueci de colocar aqui, tá? Desculpem. E a indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público, nós dizemos que a supremacia do interesse público, né, é um conjunto de prerrogativas inerentes ao poder, aos órgãos públicos, à administração pública, tá? Essa supremacia do interesse público sobre o privado, tá? Vai estabelecer, ó, que o interesse coletivo deve prevalecer sobre os interesses individuais, garantindo que as ações do Estado sejam voltadas para o bem comum. É aquele lance que eu falei antes da tal da verticalidade, né? O Estado aqui, me desculpem, o Estado aqui, né? E o particular aqui embaixo. Aí vai ter essa verticalidade. O interesse público, ele sempre vai ser o objetivo principal da administração pública. As implicações da supremacia do interesse público sobre o privado, ó, justifica a intervenção estatal em direitos individuais quando necessários para atender ao interesse público, como desapropriações e regulações. Por exemplo, quando o Estado ele pode desapropriar um determinado imóvel para fazer uma estrada, né? E aí isso aí está visando o quê? Atender o interesse público, tá? Seguindo aqui, o outro princípio basilar é a indisponibilidade do interesse público, porque o direito público ele está indisponível, tá? O agente público, a administração pública não pode dispor do interesse público. Isso aqui é que a gente fala uma sujeição, tá? Porque a administração pública, né, ela vai ter que se sujeitar
a indisponibilidade do interesse público, não vai poder dispor desse interesse, tá? Esse princípio determina que os agentes públicos não podem dispor livremente dos interesses coletivos, pois atuam apenas como gestores desse interesse. Eles não são donos do interesse público, eles atuam como gestores, eles não podem dispor. Ele vai impedir, esse princípio importantíssimo e basilar do direito administrativo impede que autoridades negociem ou renunciem a direitos e bens públicos sem respaldo legal. Se não tiver dentro da lei, ele não vai poder fazer isso, porque isso aí vai ser ilegal, garantindo que o patrimônio público seja protegido, tá? Então, esse princípio ele é muito importante. Um exemplo prático da indisponibilidade de interesse público seria um prefeito não pode doar um bem público sem autorização legal, né? Para doar um bem público tem todo o procedimento, né? Para você fazer a doação, né? Por exemplo, você pode doar um bem público para um órgão sem fins lucrativos, e tem todo um procedimento legal para que você possa fazer sem fins lucrativos, tá escrevendo aqui errado, para que você possa fazer a doação desse bem e não venha configurar, não posso dizer desvio, né, de patrimônio público. Próximo princípio, continuando aqui, gente. Próximo princípio é o princípio da legalidade, né? A legalidade preconiza o seguinte, que a administração pública só pode agir conforme a lei, que a gente também chama de secundum legem, né? Aparece muito em prova esse termo. Segundo a lei, de acordo com a lei, tá? Diferentemente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Aí aqui, o que acontece? O agente público, a administração pública, só pode fazer o que está previsto na lei. E o particular pode fazer tudo o que a lei não veda, né? Aí, esse particular fazer tudo que a lei não veda chama-se autonomia da vontade, tá? Autonomia da vontade. E aí, o princípio da legalidade está previsto no artigo 37, caput da CF88, né? Aquele famoso método mnemônico que tem lá, que é o LIMP, né? Ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, também tem eficiência, que nós vamos falar, tá? E esse método mnemônico está no artigo 37, né? Que ele é muito famoso e cai bastante em concurso público, tá? Aí o princípio da legalidade, a doutrina, né? Os doutrinadores mais conceituados, ali, Lopes Meireles, a Maria Silvia Zanardi de Pietro, né? Eles conceituam também muito bem esse princípio, né? São doutrinadores, doutrina que vai conceituar muito bem esses institutos, né? Aí nós também temos o princípio da impessoalidade, que também está lá, né? No famoso artigo 37 caput da CF88. A impessoalidade diz o seguinte, que os atos administrativos devem visar ao interesse público. Sempre aparece esse interesse público, né? Em tudo que nós estamos falando, o interesse público, ele sempre vai ser visado, tá? Aí os atos administrativos devem visar o interesse público sem promoção pessoal de agentes públicos, né? E aí uma doutrina interessante é a do Celso Antônio Bandeira de Mello, ele Lopes Meireles e Maria Silvia Zanardi de Pietro também são excelentes doutrinadores. Aí, a impessoalidade, a gente pode, por exemplo, dar um exemplo, né? Quando a publicidade de uma obra pública, por exemplo, não pode conter o nome de um político responsável, né? Por exemplo, você não pode, numa obra pública, colocar foto de quem fez lá para uma promoção pessoal, porque aí você vai ferir o princípio da impessoalidade. A moralidade, ela preconiza o seguinte, que a atuação administrativa deve observar padrões éticos além da legalidade, tá? Também lá no famoso artigo 37 caput da CF. E os doutrinadores, Lopes Meireles, Celso Antônio Bandeira de Mello, né? E aí, a moralidade, ela é o seguinte, ela preceitua o seguinte, que nem tudo que é moral vai ser legal, tá? Muitas das vezes você vai estar respeitando
respeitando a legalidade, mas você não vai estar respeitando a moralidade. Por exemplo, quando o prefeito contrata uma empresa do cunhado, mesmo legalmente, ele vai ferir o princípio da moralidade, tá? E aí esse princípio aqui da moralidade, ele também tem uma súmula, tem a súmula do nepotismo do STF, né? Súmula do nepotismo, lá do STF, salvo engano, é a súmula 13, agora me falhou a memória. Essa súmula do nepotismo, ela foi criada, ela foi feita, né, pelo STF, uma súmula vinculante que vai vincular todos os órgãos da administração pública, né? E aí, ela preceitou que você não pode nomear, né, parentes, consanguíneos ou afins para determinados cargos públicos, tá? E aí, ela veio em decorrência desse princípio da moralidade. Aí, essa súmula do nepotismo veda, né, a nomeação tanto direta quanto cruzada, tá? É bem interessante essa súmula. A publicidade, ela diz o seguinte, que os atos devem ser públicos para garantir transparência e controle social. Existem algumas exceções contra a publicidade, tá? Por exemplo, processo que esteja em segredo de justiça, para garantir a segurança nacional, né? Mas a regra é a publicidade. Tá lá no artigo 37, tá? Artigo 37, caput da CF 88. Aí a publicidade, por exemplo, a publicação de edital de um concurso público, lá no Diário Oficial, né, da União, publicação de edital de licitação, né? E aqui é a doutrina Maria Silvia José dos Santos Carvalho Filho, tá? Continuando aqui, outro princípio importante que está lá na Constituição, no artigo 37, é a eficiência. A eficiência diz o seguinte, que a administração deve atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional, buscando melhor utilização dos recursos públicos, tá? Aí o que acontece com a eficiência? A eficiência quer dizer que você tem que reduzir, por exemplo, a burocracia, né? A burocracia no atendimento lá no atendimento do INSS, por exemplo, você tem que tentar ser célere, né, reduzir os procedimentos para que você trabalhe com a máxima eficiência e efetividade possível, tá? A supremacia do interesse público sobre o privado, né, diz o seguinte, que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado nas relações com a administração pública, que a gente já exaustivamente falou, né? É um princípio implícito, ou seja, ele não está expresso, tá? Na nossa Constituição, mas ele é um princípio basilar do nosso direito administrativo. Ele não está expresso nas leis, né? Ele é um princípio que está ali, como posso dizer, que ele é inerente, mas que não está ali expressamente, não está ali escrito, tá? E a doutrina é essa aqui, de Pedro, né? O Bandeira de Mello e Lopes de Meireles, tá? Aí essa supremacia do interesse público é o seguinte, por exemplo, você desapropria um imóvel para construção de uma escola, né? Nós já falamos desse princípio aqui, está até repetido. A indisponibilidade do interesse público, também nós já falamos sobre ele. Ele é um princípio implícito, tá? Que não está escrito e nós já falamos dele. Aqui ele está repetido. O princípio da autotutela, ele é mega importante, esse princípio da autotutela. Ele diz o seguinte, que a administração, ela pode rever seus próprios atos quando ilegais. E aí, quando forem ilegais, vai anular. Ou inconveniente. Quando for inconveniente, vai revogar. Ou seja, o que acontece aqui? A autotutela é o seguinte, que a administração, ela mesma pode agir para anular os seus atos ou revogar. Ela não necessariamente ela vai precisar provocar o poder judiciário, tá? Ela mesma pode fazer isso, sem necessidade de provocar o poder judiciário, tá? É uma atuação administrativa, não é uma atuação jurisdicional, tá? E aí, isso aqui está na súmula 473 do STF, né? É uma súmula que cai bastante em concurso público. É bom que vocês deem uma olhada, tá? A doutrina Celso Antônio Bandeira de Mello. Desculpem o barulhinho, tá? Foi meu telefone. Outro princípio importantíssimo, né, do direito administrativo, desculpem, é o princípio da continuidade do serviço público, tá? O princípio da continuidade do serviço público, ó. Os serviços públicos não podem ser interrompidos, salvo exceções legais, pois visam a satisfação constante do interesse coletivo. Então, via de regra, eles são contínuos e não podem ser interrompidos. Também é um princípio implícito, tá?
É um princípio implícito, mas é um princípio muito importante do direito administrativo. Doutrina de Eli Lopes Meireles, tá? Da Di Pietro também. E é um princípio muito importante no direito administrativo. Por exemplo, um serviço público, vou citar para vocês, um serviço público que precise de um novo procedimento licitatório, né? E que não tenha sido feito. Então, esse processo licitatório ele vai ter que ser o mais sério possível para que possa garantir a continuidade desse serviço público, tá? Pode até ser feita uma licitação mais séria do que normalmente se faz. O princípio da razoabilidade também, o ato administrativo deve ser adequado e proporcional, evitando excessos. Né? Tem um ditado que diz assim, que a gente não vai matar pássaros com canhões, né? Porque isso aí ia ferir a razoabilidade. Você vai ter que usar um meio adequado. Por exemplo, você não vai poder usar de um ato administrativo, por exemplo, uma demissão para um servidor que, na verdade, ele não deveria ser demitido, que ele deveria ser suspenso ou algo assim, né? E aí você demite aquele servidor. Então, você não está sendo razoável, você está sendo irrazoável. Princípio da proporcionalidade. Opa, que ficou horrível aqui. Princípio da proporcionalidade. A medida adotada pela administração deve ser a menos gravosa possível ao administrado, dentro dos limites do necessário, né? É muito parecido com a razoabilidade, o da proporcionalidade, tá? E aí é um princípio implícito de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, né, fala sobre ele. O princípio da motivação também é importante. Os atos administrativos devem ser fundamentados com a devida exposição dos motivos que levaram à sua prática. Esse princípio da motivação, ele é muito importante. Ele está no artigo 50 da Lei 9784/99. Essa Lei 9784/99 é uma lei que rege o processo administrativo no âmbito federal, tá? E a motivação, ela é imprescindível, tá? Porque os atos administrativos, eles precisam ter essa motivação, sob pena, inclusive, de nulidade, tá? É um princípio constitucional também, né? E aí, continuando aqui, nossos princípios. O próximo é o princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica garante a estabilidade nas relações jurídicas, impedindo mudanças abruptas ou retroativas nas normas e atos administrativos. Também está previsto na Lei 9784/99, artigo 2º caput, tá? A Di Pietro, né? O José dos Santos Carvalho Filho, Carvalhinho, né? Eles são excelentes doutrinadores, né? Nessa área. E a segurança jurídica, ela também está na nossa Constituição Federal prevista, né? É um princípio basilar da Constituição e ele está ali na nossa Constituição Federal. Por exemplo, um exemplo seria que não se pode anular um ato administrativo válido após muitos anos sem justificativa, porque isso aí ia ferir a segurança jurídica, né? E aí, é isso, gente. Esse princípio é bem importante. Outro princípio importante é a autonomia da vontade administrativa, a tal discricionariedade, tá? Aqui, na autonomia da vontade, a administração pública tem liberdade de ação dentro dos limites legais para a consecução do interesse público. É uma liberdade, mas não é a liberdade total, tá? É uma liberdade que ela requer que você observe os limites traçados na respectiva lei, na lei que normatiza aquele instituto, né? E aí um ato discricionário, por exemplo, seria a administração pública, ela tem diversas maneiras de agir, mas aí ela vai escolher uma maneira de agir que seja mais conveniente, oportuna, né? Para aquela determinada ação. Por exemplo, a escolha da melhor proposta em licitação, com critérios técnicos, por exemplo, seria um ato discricionário. A gente chama de ato discricionário, tá? Presunção de legitimidade e veracidade, ó. Isso aqui é um princípio bem importante, tá? Os atos administrativos presumem-se verdadeiros e legais, né? Os atos administrativos, desde os nascedouros, eles presumem-se legítimos, né? Legais e verdadeiros, né? E aí o ônus da prova vai caber ao particular. O particular, ele vai ter que comprovar que aquele ato, ele é legal. Enquanto isso não ocorrer, né, os atos serão presumidos verdadeiros e válidos, tá?
tá? Não há de se falar, aquele ato vai continuar no mundo jurídico, produzindo todos os efeitos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo